Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação em que nós conversamos um pouquinho sobre o tema, refletimos e, claro, tiramos lições que nos acompanharão por toda a vida. Esse momento é muito importante porque tem o poder de fazer total diferença no nosso dia. Nessa ocasião, como sempre, eu quero convidar você a, junto comigo, a gente buscar a presença de Deus por meio de uma oração e logo em seguida conhecer qual será o tema e o texto para a nossa reflexão. Então vamos orar juntos? Bom Deus, estás nos céus, agradecemos porque mais uma vez o Teu Espírito Santo nos convenceu a ter esse momento contigo. Nós entendemos e sabemos que isso é uma necessidade, uma realidade que nós precisamos vivenciar todos os dias. Porque a cada dia que se passa, o mundo não apenas fica mais tenebroso, mas as tentações ficam, de certo modo, mais contagiantes, né? Mais, podemos dizer assim, que nos chamam a atenção. E nós queremos viver em santidade, não apenas diante dos homens, mas principalmente diante dos Teus olhos, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é Flertando com o Erro. Olha que tema interessante. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto que se encontra no livro de Salmos. Salmos 32, o versículo é o 3. Olha só o que esse verso diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Você sabe que Davi ele cometeu um pecado terrível, né? Ele tramou, ele cobiçou, ele adulterou, ele assassinou, várias coisas envolvidas, culminando naquele pecado desastroso. Enquanto Davi ele não confessou o pecado dele, ele viveu essa realidade, ele adoeceu, ele teve fraqueza, os ossos dele ficaram frágeis. Tudo isso porque o pecado acariciado, um pecado não confessado, ele causa esse estrago no ser humano. Algumas pessoas nos dias de hoje têm, de certo modo, flertado com o erro, com o pecado, dizendo, quem sabe, à sua consciência, aos outros, que não tem problema nenhum. Isso, afinal de contas, é um pensamento moderno, fora da caixinha, de que isso não faz mal a ninguém, afinal de contas, meu corpo, minhas regras, é o que o pessoal diz por aí. Mas todos nós sabemos que, por mais que o pecado seja prazeroso, ele é completamente danoso. É como um veneno que você toma e aos poucos vai padecendo, vai morrendo. Existem alguns passos, né? Existem pelo menos, antes de nós comentar sobre os passos, existem pelo menos, podemos dizer assim, dois tipos de pecado. Que é aquele pecado acariciado, como a gente costuma dizer, que também pode ser entendido como um vício, e tem um pecado pontual, que foi, por exemplo, o caso de Pedro, né? Uma situação de pressão, uma situação de medo, uma situação de, quem sabe assim, desordem, ele negou a Jesus e cometeu aquele pecado. Esse tipo de pecado, ele tende a não se repetir. Mas tem outros tipos de pecado que são pecados que se repetem com certa frequência, que são vistos como pecados acariciados ou vício. Mas você sabia que, por mais que um pecado possa ser pontual, ele pode chegar a se tornar um vício? A meditação trouxe aqui alguns passos que levam pecados a se tornarem vícios. E quando você se torna um viciado, o caminho, a trajetória para se largar um vício se torna muito mais complicado, muito mais difícil. Então, antes que alguns pecados pontuais que eu ou você estejamos cometendo se tornem um vício, é preciso que a gente saiba e conheça quais são os caminhos e os passos que levam a esse triste final. Olha só o que a meditação diz. O primeiro passo que pode levar a um vício é um estilo de vida separado de Deus ou que coloca as coisas espirituais em segundo plano. Esse passo aqui é muito fácil da gente tomar. Porque principalmente no mundo em que a gente vive, onde o relativismo, onde as coisas erradas estão em evidência, em alta, as coisas espirituais podem ficar em segundo plano. Quem sabe até mesmo em nome de coisas que para nós parecem ser boas e justas, como, não, eu estou investindo no meu futuro, eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás do meu sonho. Deus eu vou deixar para segundo plano.
Isso é um perigo. Isso é o primeiro passo que pode levar alguns hábitos pecaminosos a se tornarem um vício. O segundo passo é tentação ou guerra entre a natureza carnal e espiritual. Todos nós vivemos dentro de um conflito. Existe um conflito dentro de nós, entre o bem e o mal, entre o fazer o errado e o fazer o certo. Davi, como é que eu lido com essa situação? Bom, é aquela história. A quem você está alimentando mais? Você está alimentando o lado espiritual? Ou você está alimentando o lado carnal, ou podemos dizer o lado pecaminoso? A depender de quem você dá mais atenção, mais liberdade, mais alimentação, esse com certeza vai suplantar o outro e vai vencer a guerra e o conflito contra o outro. E se você ceder às tentações, se continuar flertando com o erro, com certeza o lado carnal vai vencer, levando você ao terceiro passo. O terceiro passo é a queda. As pessoas que ficam flertando, quem sabe, sentindo um gostinho na boca do pecado, uma hora ou outra, cai. Leva a topada, vai de cara no chão. E aí, a frequência de quedas se torna o quarto passo, que é exatamente o vício. Sabe, gente, quando a gente se depara com pessoas viciadas em drogas, em bebidas, a gente vê o quão terrível é, né? O pecado é isso. O pecado quer levar você e eu a nos tornar viciados na prática do pecado. E você sabe que o viciado, ele vai aumentando a dosagem. Porque a dosagem anterior não surte o efeito tão prazeroso que o corpo pede, que o pecado pede. E assim vai aumentando, aumentando até que a vida se acaba. Para que a gente não chegue a esse tipo de situação, é preciso que a gente esteja vigilante, atento, principalmente às tentações que nos cercam. E quando o pecado parecer aos nossos olhos agradável, que a gente saia de perto, como José do Egito fez. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando sobre o tema flertando com o erro. Que a gente não cometa esse vacilo, esse deslize. Porque é flertando com o erro que a gente pode acabar se tornando viciados na prática do pecado. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.